Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é só o escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Há uma diferença entre saber o que quer e conseguir alcançar. Você até sabe onde quer chegar, mas nem sempre as portas se abrem. Talvez até tenha começado, mas ainda esteja longe da linha de chegada. As metas do início do ano até agora não saíram do papel, mas isso não significa que estejam fora do seu alcance. Nesta segunda-feira, 22 de junho, o clamor por aqueles que precisam alcançar as suas metas, na maior palestra de prosperidade do mundo, em Hamamatsu e em todos os templos da Universal. Para endereços, acesse
universal.org/localizar. Pouco a pouco aconteceu e você nem percebeu. Mas a cada dia você fala, menos comigo você anda tão distraído. Seus planos já não são meus e os meus não são mais seus. Tantas coisas ocuparam o lugar que era meu. Onde foi que você se perdeu? Lembra quantas lutas você enfrentou e calado esperou o meu agir. Mesmo quando o mundo te abandonou, achava em mim motivos pra sorrir. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Lembra quantas lutas você enfrentou e calado esperou o meu agir. Mesmo quando o mundo te abandonou, achava em mim motivos pra sorrir. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Viver longe de mim é insensatez. Todos os dias, homens e mulheres no Japão acordam bem cedo e começam a construir seus sonhos. Eles são a força vital, os trabalhadores da nossa terra. E esta é a oração por todos os trabalhadores. O nosso muito bom dia, que Deus abençoe a todos vocês, nossos amigos trabalhadores, em todo o território do Japão, aonde quer que você esteja nos assistindo.
sejam abençoados, que Deus ajude a você e que durante esse dia e durante toda esta semana, sua vida possa e venha glorificar ao Deus Altíssimo. Bom dia, pastor Ademar. Bom dia, Bispo Alexandre, bom dia a todos os trabalhadores e as situações que só Deus pode ajudar, né, Bispo? Talvez essa pessoa ela já bateu em tantas portas, já procurou ajuda em várias pessoas, lugares, mas o que você vai receber nessa manhã é justamente para te dar uma direção. Então, fica ligado conosco, compartilha, né, Bispo? A oração para todos os seus contatos, para que outras pessoas mais também possam ser ajudadas. E eu gostaria de pedir a você, caso você tenha participado de uma reunião ontem em uma das nossas igrejas aqui no Japão, eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você aprendeu, o que a mensagem que o Espírito Santo nos usou para falar para você ontem, como que essa mensagem ajudou a sua vida, como que você recebeu essa mensagem, como que essa mensagem impactou na sua vida e o que você, depois de haver recebido essa mensagem, decidiu fazer. Coloque aqui nos comentários, daqui a pouquinho vamos estar lendo e também daqui a pouquinho vamos estar unindo a nossa fé para orarmos juntos e abençoarmos a sua vida. Também hoje iremos falar com os nossos companheiros que conectados estão aí conosco e você vai também assistir a um testemunho. Logo após o testemunho, nós vamos até Nagahama e a Takaoka falarmos com o pastor Roberto e com o pastor Anderson. Primeiro vamos assistir a essa história. Todos os dias, milhares de pessoas se cruzam sem conhecer a história umas das outras. Mas o que acontece quando duas mulheres com sofrimentos semelhantes finalmente se encontram? Eu fui criada com a minha avó e tinha um vizinho da família que todas as vezes que a minha avó saía, ele abusava de mim. Conforme eu fui crescendo, essa dor dentro de mim só aumentava. Foi quando, com 16 anos, eu quis sair de casa, fui morar com um homem 15 anos mais velho que eu e voltei com um filho. Era uma escolha atrás da outra e as minhas escolhas eram baseadas na carência. Era como se eu não servia. É uma dor gritante e ao mesmo tempo silenciosa. Então, a minha história é muito parecida com a sua. Começou dentro do centro prisional da Papuda. Eu fui gerada, aprisionada. A minha mãe, ela, a convite de uma amiga, ela foi até o centro prisional da Papuda e lá ela conheceu o meu pai, né? Lá ela ficou grávida de mim. Nisso ela foi morar na casa da minha avó paterna e um familiar também me abusou sexualmente. Mas com o passar do tempo, o ódio, a mágoa, o rancor, a raiva também cresceu comigo. E novamente foi tentado o abuso. Depois de todos esses problemas, a minha mãe começou a frequentar casa de encostos. Em uma casa dessa, ela encontrou uma pessoa e essa pessoa falou que eu precisava desenvolver. E foi um período que eu passei a conviver com os espíritos. Eu não só ouvia vozes, não só via vultos. Então eu os via e conversava com eles. Eu vejo que eu passei a ser propriedade das entidades, propriedade deles. Igual a você, eu me relacionei com uma pessoa e eu fiquei grávida. Eu me lembro que uma vez eu briguei com ele e eu falei para a mãe dele que eu ia matar ele. Eu ia matar ele e eu ia esquartejar ele e colocar na porta da casa dela, de tanto ódio que eu tinha. E aí, mais um fundo de poço, me envolvi com o pai dele. E foi um escândalo total.
E na tentativa de ter paz, de ser feliz, eu comecei a procurar igrejas evangélicas. E comecei a frequentar, ainda estava com o avô da minha filha, e fiquei frequentando mais ou menos umas 2 semanas, e eu tive o desejo de batizar nas águas. Só que eu vi que tinha algo estranho, porque eu vesti o roupão e eu fui chamada numa sala. Quando eu subi nessa sala, tinha uns 11 pastores na sala, e eu subi com o avô da minha filha, e eles me falaram que eu não poderia batizar, porque até então não tinha contado. E eles descobriram de alguma forma, e eles me falaram que eu não podia batizar porque eu era uma pecadora. E aí eles falaram coisas horríveis para mim, e aquilo ali aumentou o ódio, a raiva, e agora não só em relação a homens, em relação às pessoas, mas agora também em relação a Deus. E eles me expulsaram da igreja. Quando uma pessoa pensa ter sido excluída até por Deus, o coração ferido passa a comandar as escolhas. Eu me lembro que eu cheguei em casa, a primeira decisão que eu tomei foi, eu falei pro avô da minha filha, junta suas coisas e some da minha vida. E eu pensei assim, agora eu vou destruir a minha vida, só que eu não vou destruir a minha vida e ficar sozinha. Eu vou destruir outras pessoas também, porque se as pessoas me destroem, me machucam, então eu também vou machucar e vou destruir. Eu comecei a me envolver com vários homens, muitos homens. Eu não tinha mais limite como ser humano, como mulher, eu já não tinha mais identidade. Então eu tentava me lavar no banheiro e eu passava o sabão, mas o sabão não limpa a sujeira da alma. O sabão não tira a dor que a gente sente na alma de se sentir um nada, um lixo. E aí começou os pensamentos de tirar a minha vida. Eu sempre passava em uma passarela. Eu ia e vinha, tinha que atravessar para passar de um setor, um bairro para o outro. Eu passava nessa passarela, e essa passarela muito alta, e sempre me vinha na mente, pula daqui. Eu também tinha esses pensamentos de tirar a minha própria vida. É um vazio que eu tinha e ia desaparecer. Mas eu não tinha coragem de fazer. Sempre que eu passava na passarela, eu tinha, essa voz sempre latejava dentro de mim, pula daqui, ninguém te ama, sua vida acabou, nem Deus te quis. E aí eu comecei a subir e chegou um pessoal ali. E eu pensei, lá vem os crentes, porque eu odiava a Igreja Universal. E eles estavam ali e uma mulher me abordou e me entregou o Folha Universal. E aí eu peguei o jornal e essa mulher me falou uma coisa e algo eu não me lembro. A única coisa que eu li do jornal foi: quando o Espírito da Verdade vier, ele te guiará a toda a verdade. Então, quando eu li aquilo, eu fiquei com muita raiva, porque eu ouvi dentro de mim uma voz que me falou: você vive uma mentira. E eu fui o caminho todo para o trabalho brigando com o jornal. Eu revidava, eu falava assim, não, mas eu não sou uma mentira, não. E o pessoal da condução ficou me olhando. E eu brigando com o jornal. E 2 dias depois, eu parei no meio dessa passarela. Comecei a olhar, observar os caminhões passarem. E, novamente, essa mulher estava na passarela evangelizando. E dessa vez, essa mulher, ela pegou o meu contato. E essa mulher que pegou o meu contato e me mandou uma mensagem é você, Fabiana. Aquele dia, eu peguei a Folha Universal, consagrei e falei para o Senhor, coloca aqui no meu caminho as pessoas que estão sofrendo.
Eu não me esqueço desse dia. Porque as únicas coisas que eu me lembro é de eu ter entrado naquele corredor da igreja, eu vi o altar e eu tive paz ali naquele momento. E aí eu passei a ir para a igreja muitas vezes por dia. Passou alguns dias, uma esposa, ela me deu o maior presente que uma pessoa pode ganhar na vida. Ela me deu a Bíblia dela e eu passei a ler. E aí eu decidi tomar o maior passo da minha vida, que foi me batizar nas águas. Eu queria minha salvação. Eu queria ter o reino de Deus dentro de mim. E chegou a Fogueira Santa. E eu comecei a fazer também o jejum de Daniel. E eu só ouvia falar toda a pregação, Espírito Santo, Espírito Santo. E eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. E aí eu pensei, eu vou subir no altar e eu vou deixar a minha vida ali. E ali eu contei a minha vida para Deus. Eu tirei a minha máscara. E realmente eu revelei para Deus quem eu era. Eu falei para Ele quem eu era. Eu falei, Deus, eu sou isso aqui. Eu sou um lixo. Eu tenho mágoa. Eu fui abusada. Eu traí. Eu destruí uma família inteira. Eu não entendia como Deus queria um lixo de vida. A verdade é que eu não entendia. Para que Ele queria um lixo de vida? O que Ele iria fazer com um lixo de vida que eu era? E dias depois, em casa, eu peguei meu computador e eu fui assistir uma meditação do Bispo Macedo. O bispo falou para mim assim, ei, coloca o seu rosto aqui na tela. E eu peguei o meu rosto e coloquei assim, e ele, coloca aqui, olha aqui nos meus olhos. E eu olhei, e ele falou para mim assim, eu creio que foi para mim. Ele falou para mim assim, o Espírito Santo não é uma emoção, o Espírito Santo é uma certeza. E aí naquele momento, eu tive a certeza, a ficha ali para mim caiu, eu tive a certeza. E eu ouvi, e Deus falou comigo, eu sou contigo, eu tô aqui dentro de você. E eu me lembro que eu me levantei correndo do quarto e eu saí e fui para o quintal da minha casa. Eu olhei para o céu e eu me vi tão pequena. E eu olhei para a grama do quintal e tinha uma formiguinha passando com uma folha. Eu me senti menor do que aquela formiga e eu falei, meu Deus, o Senhor está aqui dentro de mim. O Senhor existe, o Senhor está aqui dentro de mim. Depois daquele dia, não é que a minha vida mudou, não é simplesmente a minha vida mudar, o meu interior mudou. Para muitos, apenas uma passarela, mas para elas, uma ponte estendida por Deus. Mas o mais surpreendente vem agora. Nessa mesma passarela que eu fui resgatada um dia, nós também temos um fruto. Eu vou estar ligando aqui agora para ela. Oi, dona Simone, boa noite. Oi. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Nós estamos aqui. Conta um pouquinho de como a senhora foi encontrada na passarela. Olha, eu ia me suicidar. Eu estava com uma depressão, sabe? Estava vindo do trabalho, né? Aí fui abordada pela prima Andréa, né? E recebi uma folha universal, porque eu estava afastada. E agora estou novamente na igreja, né? Recebi o Espírito Santo no dia 19/6/2023. Não tem como esquecer, né, dona Simone? Não, é uma data que não dá para esquecer. 3 histórias na mesma passarela, né? É uma ponte que Deus fez para a salvação de almas. É o que Deus faz quando nós nos voltamos para Ele, independentemente da situação que possamos estar enfrentando. Talvez você, nos assistindo agora, esteja aí se sentindo também como o relato. Você se sinta como lixo. Você olha para a sua vida e você pensa assim, ninguém se importa.
Mas mais do que se importarem com você, você deveria se importar consigo mesmo, para que assim sendo, você venha tomar um passo que vai, de fato, transformar a sua vida, como transformou a vida dessas pessoas cujos testemunhos você acabou de assistir neste exato momento. O pastor Ademar tem aqui alguns nomes das pessoas que estão participando conosco. Vamos ler, por favor. Bicho, nós temos aqui a Vilma Kobayashi, ela acabou de colocar aqui, ela diz bom dia e Deus abençoe. Nagano Conectado, ela pede oração pela família dela. Temos a dona Cláudia, lá de Suzuka, a dona Dinha Convênia, a dona Marlúcia, que está sempre aqui com a gente também, a Paula, lá de Nagoya. Ela diz bom dia e Deus abençoe a sua vida e as nossas famílias. Temos a dona Cleonice Góes, a Edith Sakai está aqui, ó, Toshiko Fukuda conectado. A dona Mancia, ela fala, ontem domingo foi um dia abençoado com ensinamentos bíblicos gloriosos sobre o amor de Deus e um testemunho forte do senhor Paulo, que por 35 anos na igreja não dava valor aos ensinamentos e, traindo a Deus e a todos, a família, teve que passar por uma situação ruim e assim se enxergou a agir de Deus. Esse testemunho falou muito comigo e creio que Deus foi honrado e glorificado através desse testemunho. Amém? A dona Janailda Kossuda, era de bom dia a todos. Suzuka conectado, seu João O'Hara, ele diz bom dia, bispo, pastores e todos conectados. Deus abençoe essa semana em tudo que forem fazer. Também eu e a minha família já estamos na fé do propósito da Fogueira Santa, que passamos dar grandes testemunhos também. A Sabrina Nakati, ela de bom dia, bispo, pastores, e ela pede oração, ela é lá de Kanagawa. A Regina Hitomi, temos aqui o Toshiko Fukuda, temos aqui o Fábio, a Marina Minakawa, Andio Conectado. Daqui a pouco nós vamos estar unindo a nossa fé em oração. Vamos orar por você, vamos determinar que a palavra de Deus possa encontrar morada na sua mente, para que uma vez você, raciocinando, pensando de acordo com a palavra de Deus, você venha agir certo e assim sendo Deus venha fazer aquilo que é certo na sua vida. Vamos agora até Nagarrama falar com o pastor Roberto. Bom dia e bem-vindo, pastor. Pastores e a todos que acompanham a programação. E a gente vê, né, bispo, que a mudança, ela começa de dentro para fora, né? A gente vê nesses testemunhos que assistimos aqui, essas histórias, que a pessoa, ela se sentia, né? Ela se via assim. E ninguém via a pessoa assim, ela se via. Então, muitas vezes a pessoa pensa que o problema está no marido, o problema é a esposa, o problema são as circunstâncias, as coisas do lado de fora. Quando, na verdade, o problema de muita gente está dentro dela. Quando há essa mudança interior, que a gente tem mostrado nos testemunhos, nós temos provado na palavra de Deus, que só Deus pode fazer, então essa pessoa também começa a ver a mudança do lado de fora. Não é religião, não é uma igreja, não é coisas e pessoas. É o poder de Deus que opera dentro de cada um. Quando essa pessoa se volta, se arrepende e se volta para Deus de fato, de verdade, bispo. Daqui a pouquinho o senhor vai estar fazendo a oração da fé juntamente com o pastor Anderson de Takaoka, com quem nós vamos falar agora. Bom dia e bem-vindo, pastor. Bom dia, bispo Alexandre, bom dia a todos. De fato, nós vemos a vida dessa senhora do testemunho, muito forte esse testemunho. E muitas pessoas, assim como ela leu no jornal, Deus ele quer dar uma vida de verdade. A realidade que ela tenta maquiar, que ela tenta se acostumar, não tem nada de boa, não tem nada de feliz, não tem nada de em paz, não tem nada realmente de viver. Ela está sobrevivendo, apenas sobrevivendo, porque a realidade é que não há paz. Muitas vezes a vida dela tem sido uma vida incerta, ela tem andado de problemas em problemas, não há paz. Tem pessoas que muitas vezes assistem a programação que nem sequer para dormir ela tem encontrado paz. No outro dia ela tem que trabalhar, ela tem os afazeres dela, mas ela não aguenta mais. Realmente, isso não é viver, isso não é vida de verdade, não é a vida que Deus quer dar para essa pessoa, não é a vida que Deus tem para você. A vida que Deus tem para você é uma vida completamente diferente, é uma vida nova.
A palavra de Deus fala que no Monte Sião chegará um momento que não passarão estranhos sobre ele. E a realidade é que a pessoa ela tem sido uma estranha dentro do próprio corpo. Ela tem vivido uma vida que não condiz com uma vida de realização, de paz, de alegria. E Deus quer dar essa vida para ela. Deus tem essa vida nova, mas ela tem que buscar no lugar certo e diante do altar de Deus. Bispo Alexandre. Exato, pastor Anderson. Daqui a pouquinho, juntamente com o pastor Roberto, o senhor vai estar orando e abençoando a todos os trabalhadores aqui do Japão. Você, nosso amigo trabalhador, que todas as manhãs tem estado aqui conosco, você está aí colocando seu uniforme agora para ir para a fábrica, e você vem passando aí por situações, sabe, você trabalha, você se esforça, mas você não vê o fruto do seu trabalho. Ademais, não só você não vem vendo o fruto do seu trabalho, como também você vem vendo a destruição familiar por conta dos muitos esforços. Você sai cedo, volta bem tarde, quando muitas vezes é o casal que um vai pela manhã, chega, o outro vai pela noite, e se tem filhos, mais uma vez, os filhos ficam aí à mercê de quem quer que seja, você já não aguenta mais essa situação. E talvez você venha se apegando a uma religião. Talvez você tenha uma religião, mas aqui a proposta não é de propagarmos uma religião. A proposta é de propagarmos a palavra de Deus, porque é a mesma que transforma a vida das pessoas que nela creem. Veja, chegou àquela senhora uma folha universal. E a você chega todos os dias essa programação. Nós temos aí a programação da igreja em vários meios, através da escrita, através de livros, através da televisão, através da internet. E quantas não são as pessoas, pastor Ademar, que a elas chegam esta oportunidade e é como se nada estivesse acontecendo. O que acontece é que, ao não agirem através dessa oportunidade que chega, ainda querem reclamar de suas vidas, mas como que eu posso reclamar se eu ajo dessa forma e, agindo dessa forma, me é apresentada a forma certa de eu agir e ainda assim eu ignoro essa forma certa? Então, como reclamar? Por que reclamar? Essa que é a realidade. Não tem do que reclamar se Deus está dando a oportunidade. Quantas pessoas que vieram para cá, saiu do seu país de origem, veio para o Japão, trazendo na sua bagagem vários sonhos, objetivos. E com o passar do tempo aqui, esse sonho tem virado um pesadelo. A verdade é essa, porque ela veio casada, hoje está separada. Ela veio com saúde, hoje está doente. Trabalha demais e não consegue alcançar os seus propósitos e acaba vivendo aqui, bispo, frustradas. E a cada manhã, uma mensagem, nós temos todos os canais aí de comunicação que está disponível para te ajudar, mas você tem que dar ouvidos. Deus, ele fala, o mesmo Deus que falou no passado, ele fala também nos dias de hoje. Então você que traz consigo essa decepção, essa amargura, essa tristeza de olhar para a sua vida e não ver a realização dos seus objetivos. Você trabalha muito, nós toda manhã nos direcionamos ao trabalhador. Você está aí agora indo para a fábrica, acompanhando aí no seu automóvel, você está indo trabalhar na força do ódio. Tem que trabalhar, às vezes você nem gosta do serviço que você está, mas você tem que estar porque é o único que tem. E se você sair desse serviço, você vai passar fome. As contas para pagar, os compromissos que tem, e você sabe a correria e a luta que é. Por isso, uma direção. Você, às vezes, está se esforçando tanto na força do braço e não está alcançando o resultado. É momento de se voltar para Deus, seguir a direção dele, para que ele venha te guiar. Portanto, a palavra de Deus diz assim: ainda assim, agora, e diz assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Mas veja, olha o que a palavra de Deus diz, olha a clareza da palavra de Deus. Ainda assim, independentemente do que tenha acontecido, do que você tenha feito, independentemente de como a sua vida esteja, Deus diz, convertei-vos a mim. Não estamos falando de religião. Não estamos falando para as pessoas se converterem a uma denominação, mas se converterem a quem? A Deus. Ele fala,
Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Para terminar, diz assim: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Deus não quer emoção, Deus quer razão. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Tá vendo? Deus é quem está falando com você agora. Se você quiser checar, pode ir aí na sua Bíblia, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Leia, medite, inclusive, seria bom você ler todo o livro de Joel. São 3 capítulos apenas. E você vai ver o quanto Deus vai falar com você e o quanto Deus vai ser, então, capaz de fazer na sua vida, meu amigo, minha amiga. Nós estamos vivendo já a fé da campanha de Israel rumo ao Monte Sião. E se você estiver interessado em participar para que a sua vida também venha a ser transformada, vá à Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa ainda hoje. Ali você vai encontrar um servo de Deus. Ali você vai encontrar um Joel, para falar para você aquilo que Deus quer que seja falado. E se você obedecer, se você se converter a Deus, a sua vida, ela nunca mais vai ser a mesma. Em momento de oração, vamos falar com Deus. O pastor Anderson começa a oração desde Itacaoca e o pastor, então, Roberto, vai encerrar desde a nossa Universal de Nagarrama. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em Teu santo nome, nós intercedemos por essa pessoa que está acompanhando essa programação agora. Meu Deus, aonde quer que ela esteja, seja no trabalho, seja essa pessoa que está agora voltando até para casa depois de um longo período de trabalho, meu Senhor, venha agora ao encontro dessa pessoa, fortalecê-la, direcioná-la, ampará-la, até essa pessoa que está endividada, cheia de problemas, cheia de situações que não vê uma saída. Meu Pai, que neste momento ela receba forças para buscar o Senhor, forças para chegar diante do Teu altar, forças, meu Pai, para, meu Deus, colocar toda a força dela diante de Ti. Eu te peço, venha ajudar essa pessoa que não via mais solução para a sua vida, que a partir de hoje ela venha se levantar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós, em o nome do Senhor Jesus, determinamos, meu Deus, que cada uma dessas pessoas que tem acompanhado essa programação até agora, meu Pai, elas sejam agora fortalecidas. Essa pessoa, meu Deus, que tem passado por situações difíceis, receba agora forças, meu Pai. Receba agora, meu Deus, coragem, disposição para tomar uma decisão, meu Deus, e ir até o Senhor, se converter ao Senhor, para que essa situação ela venha mudar de uma vez por todas, ó Deus. Nós determinamos isso, meu Pai. Repreendemos, meu Deus, desde já, todo o mal que esteja atuante na vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Abençoe a todos, os familiares, os nomes que colocaram, meu Deus, para oração, que sejam abençoados pelo Teu poder, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós chegamos ao final da nossa participação, porém, antes de encerrarmos, o pastor Ademar vai falar para você um pouquinho do que vai estar acontecendo em todas as nossas igrejas hoje aqui no Japão, já a partir de agora, das 8 da manhã. Pastor Ademar. Hoje nós estaremos clamando por todas as pessoas que precisam alcançar as suas metas. A gente sabe, né, bispo, que a meta, ela leva a pessoa a alcançar um objetivo. E se você não tiver um objetivo a alcançar, você não vai chegar a lugar nenhum. Tem um versículo que diz assim, coloca aqui pra gente, por favor. Olha só o que diz aqui esse versículo, pra gente poder acompanhar. Tem aí o versículo? Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. No momento
da reunião hoje, nós estaremos orando. Você pode trazer as suas metas escritas num papel e nós vamos estar apresentando a Deus para que você possa alcançá-las. Exato. Então esteja conosco em uma das nossas igrejas Universal aqui no Japão, em toda a Ásia, em todo o mundo. Se você quiser encontrar a Universal mais próxima da sua casa, basta você acessar universal.org/localizar. Aqui em Hamamatsu, na nossa sede nacional, Shizuoka-ken Hamamatsu Shi Chuoku Kitateira de Macho, 211-19 na Avenida Ekinan Odori. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Arigatou gozaimashita. Zeiryokoshi kudasai. Há uma diferença entre saber o que quer e conseguir alcançar. Você até sabe onde quer chegar, mas nem sempre as portas se abrem. Talvez até tenha começado, mas ainda esteja longe da linha de chegada. As metas do início do ano até agora não saíram do papel, mas isso não significa que estejam fora do seu alcance. Nesta segunda-feira, 22 de junho, o clamor por aqueles que precisam alcançar as suas metas. Na maior palestra de prosperidade do mundo, em Hamamatsu e em todos os templos da Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar.